Igreja, graças e paz. Vocês já me viram hoje, tá ótimo. Antes da gente começar, eu vou orar, tá? Senhor Jesus, nós entramos aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor tenha liberdade para falar conosco. Espírito Santo, que minha carne caia por terra e Teu Espírito venha falar com cada um, Pai. Porque eu entendi o que o Senhor quer falar, mas se eu falar, eles não vão entender. Então, que seja o Teu Espírito, Pai. Que toda a confusão na mente, tudo aquilo que é bloqueio, caia por terra em nome de Jesus. Toda a resistência com a palavra, bata em retirada em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer transformação, que o Senhor possa gerar um incômodo através dessa palavra e que eles venham se posicionar na Tua presença. Em nome de Jesus. Aí não sai, amém. Amém? Antes da gente começar a ler, a gente vai falar um pouquinho sobre José e um pouquinho sobre Sansão e depois a gente vai para Provérbios. Por isso eu falei que a gente ia ler bastante hoje. Vamos lá. José, se você voltar um pouquinho, ele tinha muitos irmãos. Ele tinha 11 irmãos e ele era o 12º. Cadê o presbítero nessa hora para me corrigir se for necessário? Ele era o 11º porque o 12º era Benjamim. Não, o Benjamim. Tá. Então, gente, ele tinha vários irmãos e ele era o único filho de Raquel, que era a mulher da mulher que ele amava. Que ele amava não, que o pai dele amava. E aí, os irmãos dele, um dia ele teve um sonho muito top, muito maneiro, que falava sobre ele governar em cima dos irmãos e do pai. E aí os irmãos, depois vocês lê, viu? Tá lá em Gênesis, a partir do 37 até o 39. Até o 39 não. Até o 46, ai. Até o 45. Até o 45. Depois vocês lêem. Tarefa de casa para os adolescentes que estão aqui. E aí, os irmãos dele ficou com inveja. Você também, Starzinha. Mas eu tô te dando tarefa de casa. E aí, os irmãos deles ficaram com inveja e fez o quê? Vendeu ele. Para quem? Como escravo. E aí ele foi para o Egito. No Egito, ele passou por algumas situações até um momento que a primeira parte de Deus honrar a vida dele, que foi quando ele foi para a casa de Potifar. E aí, a gente vai ler, abra lá em Gênesis 39. Cat, lê um pouquinho pra gente, Gênesis 39. Do 1 até o 12. Você quer que eu conte Sansão? Aí você vai se preparando? Eu vou contar então um pouquinho de Sansão. E aí depois a gente tem a história de Sansão. Ele foi escolhido por Deus para ser um nazireu. Eu vou explicar mais para frente. Só estou resumindo assim para vocês entenderem. Para ser um nazireu, escolhido, separado por Deus. E aí, ele passa por uma situação muito parecida com José, que a gente vai ler agora. Só que a gente vai ver dois posicionamentos diferentes, diante da mesma coisa. A mesma coisa, entre aspas. Por quê? Aí eu vou explicar. Gênesis 39, do 1 ao 12. José, do 39:1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou 2 ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo
da sua casa e lhe passou as mãos tudo que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas causas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Obrigada. Então aqui a gente vê José, depois de ser vendido pelos irmãos, foi levado à casa de Potifar. E Deus honrou a vida de José, porque ele não tinha feito nada para ser vendido. E Deus colocou ele na casa de Potifar. E tudo que José fazia era próspero, virava algo bom. E Potifar via isso. Mas José era um homem bonito. E a mulher de Potifar percebeu isso. Ela não era boba. Ela falou assim: interessante. E aí, ela foi lá, olhou assim José. E na palavra diz que ela não foi só uma vez tentar ter algo com José. Foram várias e várias vezes. A gente tem que entender que quando a gente está fazendo a obra do Senhor, quando a gente é separado, é filho de Deus, Satanás não vai te tentar só uma vez naquilo. Satanás vai te tentar várias vezes, de diversas formas, de diversas maneiras. Às vezes você acha que ele vem pela frente, ele vem por trás. Às vezes acha que ele vem pela direita, ele vem para a esquerda. Mas José teve temor ao Senhor. Ele falou assim: não, eu não vou me deitar com você, não. E ele fugia. Só que um dia a mulher de Potifar pegou ele sozinho na casa. Aí José podia muito bem falar assim: eu estou sozinho, ninguém está vendo. O que tem? Ninguém vai ficar sabendo. Não podia? Não podia? E quantas vezes a gente pensa dessa maneira? José, graças a Deus, não fez isso. Você é um homem, um exemplo de Deus. Obrigada. Mas, porque ele teve temor ao Senhor. E quantas situações a gente sabe que é pecado, mas a gente deixa o temor de Deus de lado e faz mesmo assim. Quantas vezes porque José fala: por que eu pecaria contra o meu Deus? Quantas situações a gente sabe que é pecado e mesmo assim a gente faz. E aí, um detalhe muito importante é que ela pegou, quando ela tentou algo mais intenso, pegou ele sozinho. Satanás não ataca a gente quando a gente está aqui na igreja, porque a gente está todo mundo junto. Ele ataca a gente lá fora, quando a gente está sozinho, quando a gente está vulnerável. E a gente precisa tomar cuidado. E principalmente posicionamento. Porque o seu posicionamento faz a diferença lá fora. Imagina se José tivesse abrido uma concessão. O que é concessão? Não tem problema, é só uma vez. Quando eu estava preparando a palavra, Deus me deu a seguinte frase: pequenas concessões abrem grandes brechas. Então, às vezes você fala assim: mas é só uma rebeldia, não tem problema. Mas é só uma desobediência.
Ai, mas foi só uma olhada, não tem nada demais. E assim você vai cavando cada vez mais fundo o seu poço. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Isso, quando a gente pensa dessa forma, ai, mas foi só uma olhadinha. Ai, mas foi só uma mentirinha, tia. Poxa, a gente mostra que a nossa fidelidade não está em Deus. Nossa fidelidade está em qualquer outra coisa, menos em Deus. Por que José não pecou? Por que José não dormiu com a mulher de Potifar? Porque ele foi fiel a Deus. E principalmente fiel a... Principalmente não, e segundamente, fiel a Potifar. Porque ele olha assim, por que eu vou fazer isso com o meu Deus, pecar contra o meu Deus, e fazer isso contra o meu Senhor, que ele estava se referindo a Potifar? Sabe, às vezes as nossas autoridades dão uma direção e você fala, não tem problema eu desobedecer. Não tem problema. Não tem problema, desculpa, Fábio. Não tem problema. É só, não, é porque ela pediu para eu pôr aqui, não, eu vou pôr aqui. O que tem? Sabe o que isso se chama? Rebeldia, desobediência. Então, Senhor, tá bom. Se o Senhor deu uma direção, se a autoridade deu uma direção, a gente tem que obedecer. Porque toda autoridade é constituída por Deus. Certo? Mas esse não é o foco, mas Deus falou amém. Abre lá em 1 Samuel 15, 22, 23. José se manteve fiel a Deus e a Potifar, resistindo ao pecado. Fidelidade aos princípios e a Deus pode gerar consequências ruins, porque depois ele foi levado para a prisão, certo? Mas a obediência a Deus gera recompensa. A obediência a Deus gera recompensa. Vamos lá. 1 Samuel 15, 22. 22, tá certo. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião, ou seja, a rebeldia, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a ídolos do lar. Porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O que é obstinação? Eu fui buscar uma tradução mais na língua de hoje. Na linguagem de hoje, eles tratam como orgulho. Mas no dicionário, obstinação fala sobre apego forte, excessivo às próprias ideias, resoluções. Segundo o significado, comportamento que denota esse apego, teima, birra. O que o Senhor já te pediu que você está teimando fazer do seu jeito? O Senhor nem era isso, mas amém. O que o Senhor já mandou você fazer que você continua fazendo do teu jeito? O que você tem deixado de fazer que está se comparando ao cara que corta a galinha lá na esquina? Porque já virou rebeldia. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, é rebeldia. Tá bem, Dadá? Ok, Senhor. Agora a gente vai falar um pouco de Sansão, ok? Lá em Juízes. Que horas são, Sá? Tá bom. Eu vou ler só as partes principais. Vou dar referência para vocês e vocês lêem em casa, tá bom? Pra gente acelerar. Juízes 13,
Juízes 13, do 1 ao 14. Vai falar sobre o nascimento de Sansão. Eu vou dar o tempo dali. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e por isso ele entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem beba bebidas fortes. E não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Vamos parar por aqui. Mais pra frente, a mulher vai, conta pro marido. O marido falou: peraí, eu vou confirmar essa história aí meio doida. De como assim, não? Aí ele confirmou. E Deus deu que ele queria saber como ia criar Sansão, né? Que seria Sansão. E aí, ele fala a mesma coisa que a gente leu aqui. Que ele ia ser um nazireu, não podia beber bebida forte. E passar a navalha na cabeça. Ok, o que é nazireu? Deixa eu explicar para vocês o que é nazireu. Lá, eu não vou ler, a gente já lê, mas não vou ler não. Vocês anotem e lê. Eu vou cobrar essas leituras lá no discipulado, viu? Números 6, do 2 ao 21, lá tá explicadinho o que é ser nazireu. Oi? Ah, tá. Tá lá explicadinho o que é ser nazireu. E do 6 ao 7, fala que não pode tocar. Era uma pessoa que se separava para Deus. E ele não podia tocar em corpo morto. Certo? Beleza? Fora o que Deus já tinha falado. Não podia beber bebida forte. Na lei também não podia casar com filisteus, com um povo que não era do povo deles. Beleza. Mais para frente, no 14... a gente vê que Sansão, em Juízes 14, se interessa por uma mulher. Que era do povo dele? Não. Era uma filisteia. Que era de outro povo que Deus já tinha falado que não era para eles se casarem. Não era para dar em casamento para esse povo. Mas Sansão falou assim: não, eu quero casar com essa mulher. E ele foi falar com os pais dele. E... beleza. Vamos ler para vocês entenderem melhor, vamos ler do 14. Tá aí? 14. Diz assim: Sansão foi a Tina, onde viu uma das filhas de filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que buscassem para ser a minha esposa. Porém, o seu pai e sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todos os povos, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que eu me agrado. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi para o seu pai e a sua mãe a Tina, com seu pai e sua mãe a Tina. Quando chegaram às vinhas de Tiná, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele raspou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Beleza. Até aí com o leão tá tudo certo. 7. Então ele foi e falou com aquela mulher, dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi, andando e comendo dele. Quando chegou onde
estava seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não nos contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Sansão, como nazireu, não podia ter tocado no corpo do leão. Por quê? Porque o leão estava morto. Em Números 6, do 6 ao 7, a gente vai ver que um nazireu não podia tocar no corpo. Então aqui a gente vê que Sansão foi separado por Deus. Deus fala claramente para os pais dele o que Sansão podia ou não fazer. Porque na época eles sabiam o que era ser nazireu. Porque eles viviam debaixo da lei de Moisés ainda. Não tinha ainda Jesus vindo, morrido pela gente, não. Eles viviam debaixo da lei de Moisés. E aí, eu só conferindo. E aí, eles sabiam muito bem. Sansão sabia muito bem. Sansão sabia que ele não podia casar com uma filisteia. Sansão sabia que ele não podia tocar num corpo morto. Aí mais pra frente a gente vai ver, que todo mundo conhece, que Sansão se envolve com Dalila. Antes, Sansão se deita com uma prostituta. E depois Sansão se deita com Dalila. Sansão fez concessões durante o caminhar dele. Sansão abriu mão do que Deus tinha para ele. E Sansão não sabia que ele era separado? Sabia. Quem rasga um leão? Eu não rasgo. Você rasga? Por quê? Porque o Espírito Santo se apossava dele. O Espírito Santo entrava na vida dele para fazer a diferença, para livrar o povo. Mas Sansão não quis saber dos mandamentos de Deus. Sansão, no 16, do 4... ao 22, é quando ele conhece Dalila, se apaixona por Dalila e conta um segredo que não era para ele contar. Por quê? Porque ele caiu nas lábios de Dalila, na manipulação, na fascinação, sabe? Ele sabia que não podia. Primeiro, ele sabia que não precisa. Assim, é umas coisas óbvias, sabe? Tem coisa que é óbvia na nossa vida e a gente está fazendo. Tem coisa que a gente sabe que rouba da presença de Deus, mas a gente fala assim: não, tá tudo bem. É só uma série, é só um filme. É só um clique, porque eu não posso estar aqui. Sabe, a gente sabe que rouba da presença do Senhor e mesmo assim a gente faz. A gente sabe que aquele momento era para você estar na casa do Senhor, mas não, hoje não vou. Hoje está muito sol para eu ir, eu vou desmaiar no meio do caminho. Não, hoje eu não vou porque eu não quero ir. Onde já se viu tu não é crente? Onde já se viu crente fazer o que quer? A gente faz o que o Espírito Santo quer que a gente faça. A gente não se move mais pelos nossos sentimentos, porque Sansão se movia pelos sentimentos dele. A gente não se move mais pelo que eu sinto, pelo que eu acho, pelo que eu penso. Você não é o suficiente. Você precisa de Deus. Você hoje anda com Deus. Você não anda mais sozinho, porque se for para andar sozinho, Senhor, você vai quebrar a cara. Se você quer fazer as coisas do teu jeito, Deus vai te quebrar. Não tem jeito. Se você quer continuar fazendo as coisas do teu jeito, Deus vai te quebrar. Porque ou você aceita e se conserta, ou você deixa Deus te quebrar, ou você quebra a cara lá no mundão. Porque assim, se você quebrar a cara lá no mundão, não vai ser só um marronzinho, depois Deus vai lá e te conserta, não. Você vai se arregaçar. E não vai ter, lá fora, sem a presença de Deus, não vai ter quem te cure. Porque para Satanás, quanto mais ferido, quanto mais machucado, quanto mais quebrado, melhor para ele. Porque para Satanás, quanto mais arregaçado você tiver, melhor para ele. Dependendo da situação, Satanás nem precisa tocar em você.
Porque às vezes, Satanás só tocando na vida de uma pessoa que a gente tem um apego, que a gente gosta, já desmorona a gente toda. Então ele fala assim, pra que eu vou perder tempo tocando em você? Eu vou tocar ali no outro, que dói mais. Por isso, Senhor, a gente não estava dentro da palavra, mas amém. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que estão tomando o lugar de Deus. Porque existem situações que não é para afetar a gente do jeito que está afetando. Porque se tem alguma situação que Satanás sabe que se tocar na outra pessoa te desmorona mais, é porque talvez a pessoa já está virando idolatria. Porque talvez a situação já está virando idolatria. Agora vamos voltar para a palavra. Lá em Provérbios 5, 6 e 7, ele faz uma advertência contra a mulher imoral e contra o adultério. Mas quando eu li, o Espírito Santo falou assim, Ana, isso não serve só para mulher ou para o homem que passa na rua e tem espírito de prostituição. Isso serve para qualquer coisa que está na nossa vida. Provérbios 5, do 1 ao 12. Diz assim, meus filhos, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, e seus passos conduzem para o inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Quando a gente... Aqui ele fala para dar ouvidos, atenção à sabedoria e os ouvidos à minha inteligência. E lá no 3 ele fala, porque os lábios da mulher imoral destilam mel e suas palavras são mais suaves do que azeite. Então, se os meus ouvidos estão ouvindo a palavra de Deus, estão se alimentando daquilo que é bom, daquilo que sai do altar, quando vir a mulher imoral, quando vir o pecado, quando vir Satanás, você não vai dar ouvidos. Porque a palavra do Senhor vai estar viva dentro de você. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz o quê? Contra o mal. Eficaz o quê? Para me ajudar no dia mau, no dia alegre, no dia bom. Mas ela é eficaz em todo momento. Então, se Satanás levanta uma pessoa, ou levanta uma situação para te roubar da presença, para trazer fascinação, para trazer idolatria, e você tem o Espírito Santo, e você dá ouvidos à sabedoria que sai do altar, que sai da presença de Deus, que sai do seu secreto, porque isso não é negociável. Não é negociável você não ter secreto com Deus. Se você é cristão, se você se batizou, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele tem que ser o único suficiente Salvador todos os dias. É todos os dias que você passa um tempo com Deus. É todos os dias que você lê a palavra. É todos os dias que você se derrama na presença dEle, com ou sem preguiça, com ou sem vontade. Alegre, triste, murmurando ou não. Você vai com... eu vou ter que falar. O Teatro Nissi, no Gerando Salvação, eu te amo, Teatro Nissi. Vem pra cá. Gente, é muito lindo o trabalho que eles fazem. E eles fizeram um trabalho sobre o secreto, sobre o jardim. Eu não vou contar, se vocês quiserem ver, vocês assistem depois. Tá lá no YouTube. A Rede já falou que vai. E eles falam sobre você cuidar do jardim. O que é o jardim? É o secreto. É no secreto que você tem a água da fonte da vida. É no secreto que, quando você começar a abrir uma concessãozinha ali, você vai olhar assim, não, peraí que isso está errado. Não, peraí. O que peraí, Espírito Santo? Peraí, que isso vai trazer brecha. É preocupante quando você vira para uma pessoa e fala assim, isso está abrindo brecha na nossa vida, a pessoa fala, tá bom. É preocupante quando você alerta a pessoa e fala assim, não, mas eu não quis dizer isso não. E você está vendo que a intenção do coração da pessoa é aquele mesmo.
Deus não revela uma coisinha assim, eu acho. Não! A palavra que sai daqui não é o que a gente acha. Muitas vezes a gente sabe para quem está sendo. Muitas vezes a gente sabe porque Deus está falando. Às vezes a gente também não sabe. Mas nunca virou indireta para ninguém o altar de Deus. E se virou, Deus vai cobrar de quem está fazendo a indireta. Então, que nós possamos voltar para o jardim e se alimentar da fonte da vida. Por que eu entrei na fonte? Porque eu estava falando de teatro. E aí, no meio do teatro, o cara fala assim, não, eu vou levar a palavra. Aí Deus fala, aí no teatro, né, gente? Deus fala assim, mas não esquece de voltar pro jardim. Tá bom. Aí o cara vai lá e leva a palavra. E aí, quando ele volta, dá a entender que passou muito tempo e o cara não tinha ido voltar cuidando do jardim. E aí o jardim estava feio, estava cheio de árvore, ele já não tinha mais acesso ao jardim. E aí ele se achava o suficiente. Sabe por quê? Porque uma pessoa orgulhosa está muito longe de Deus. Não tem como você ser orgulhoso e estar perto de Deus. Eu vi uma vez, nos vídeos que eu amo ver de pregação curta, ele fala assim, quer saber se a pessoa tem um relacionamento bom com Deus? Ela é humilde. Ela não é orgulhosa. Porque eu tenho certeza que a primeira coisa que Deus quebra quando você entra na presença dele é orgulho. Então, deixa eu voltar, Espírito Santo, vamos voltar. Nós possamos voltar para o jardim. Nós possamos voltar a ouvir as orientações que Deus tem dado. E prestar mais atenção no nosso caminhar. Porque essas orientações vão livrar a gente do mal, vão livrar a gente da prostituição, vão livrar a gente do que é a conversinha do mundo. Continuando. Do 7 ao 12. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste-se o seu caminho dessa mulher e não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não cabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E por que meu coração desprezou a disciplina? Até aí. Deus tem alertado todo mundo, nós todos, para se afastar de algumas coisas, para abrir mão de outras e para se posicionar. E às vezes a gente está achando que é brincadeira. Está onde, Espírito Santo aqui? Isso. Deus tem alertado a gente para ficar longe da contaminação, do pecado, daquela amizade que faz você errar. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a vida da Dadá, do Andrei, da Cat, da Teté. Não sei se da Sara tem da Sara, do Fábio, do tio Lincoln, da minha mãe, da minha vida. Só que às vezes, se a gente continuar brincando com aquilo que Deus já mandou a gente abrir mão, Deus vai levantar outras pessoas para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque não dá. Gente, o reino de Deus tem pressa. Eu nunca vi pessoas crescer tão rápido na presença de Deus. Antes, a gente ficava vendo a pessoa 10 anos ali, ralando. Hoje, Deus tem tanta pressa que em 2 anos Deus fala assim, você já era para estar constituído, tá? Deus tem pressa. E a gente está mungando por quê? Porque a gente está abrindo concessão. Às vezes a gente está... A gente está abrindo concessão porque não quer voltar para o secreto. Não, a série está tão boa, eu vou ficar vendo mais 2, 3, 4, 5 episódios. Quando vê, não leu a Bíblia, não orou, não buscou a Deus. Ai, líder, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Mas no celular você tem tempo para ficar? Para ficar lá no Instagram meia hora assim, ó. Você tem, né? Porque o tempo no Instagram não passa, mas para fazer o que o seu líder pediu, passa. Senhor, doeu. Porque a gente tem que começar a olhar para dentro da gente e analisar. Senhor, realmente eu não tenho tempo, eu estou usando como desculpa. Senhor, realmente
eu não tenho tempo ou eu não estou sabendo me organizar? Senhor, realmente aquela situação era para ter me roubado daquele jeito, aquele tempo todo? Não, não era. Que era só um cabelo. Senhor, realmente aquela situação era para ter tirado tanto tempo assim da gente? Realmente? Ou eu abri uma concessão porque eu queria ficar mais tempo? Ou esse processo está demorando mais porque eu não quero me posicionar, porque eu não quero obedecer, porque eu estou abrindo concessão para mentira? Deixa eu te falar uma coisa, você não mente para o seu pastor, você não mente para a sua pastora, porque eu tenho certeza que o relacionamento deles com Deus é incrível, é muito legal. E Deus revela quando você está mentindo. Deus revela quando você não... A intenção do seu... Você estava assim, não, eu vou sim, mas a intenção do seu coração não é essa. Então você não está mentindo para eles. Você não está mentindo para o seu líder, porque seu líder tem intimidade com Deus. Em nome de Jesus, todos os líderes têm intimidade com Deus. Ele sabe o que está no seu interior. Você não mente para eles, você mente para você. Você disfarça para você, porque nem para Deus. Sabe? Às vezes a gente tem que... O nível de intimidade com Deus tem que ser: Senhor, eu estou entrando na tua presença. E aí você começa a falar e Deus olha assim: é realmente o que está no seu coração ou você só está falando por falar? Porque às vezes a gente entra na presença de Deus e a gente começa a falar, e Ele fala: para. Deixa eu abençoar. Fala o que está no seu interior, mas fala a verdade. Não fala jargão que você ouviu aqui em cima. Fala real. Senhor, se está doendo, está doendo. Senhor, se você não queria estar naquele momento, você não está. Senhor, eu não queria estar, mas eu estou aqui. Mas obedeça. Não abra concessão daquilo que Deus já pediu para você fazer. Vamos continuar. Um coração desobediente e rebelde tem um fim amargo. O coração de Sansão não era um coração obediente. Porque senão ele tinha obedecido tudo aquilo que os pais dele tinham ensinado para ele. Porque eu duvido que os pais de Sansão não ensinaram. Ensinaram. Mas o coração dele era rebelde, era desobediente. E qual foi o fim dele? Foi bonito? Não, não foi. Porque ele morreu. Ele morreu junto com os filisteus. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha. Assim, mas não pleno. Porque eu duvido que o propósito de Deus na vida de Sansão era fazer ele morrer junto com os filisteus. Não. Deus tinha um propósito muito maior e mais bonito para Sansão. Mas por causa de um coração rebelde e desobediente, ele não viveu. Vamos continuar em Provérbios. 6, do 20 ao 28. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone as instruções de sua mãe. Tenha-os sempre amarrados no seu pescoço, pendure-o... Tenha-os sempre amarrados em seu coração e pendure-os no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução o guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando você acordar, falará com você. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo já te ensinou, que os pastores já te ensinou, não é por acaso, é para ser vida, é para te guiar, é para falar com você no dia a dia. Aquilo que você aprendeu 2 anos atrás, eu ia falar 10, só que ninguém tem 10 anos aqui de igreja. Só minha mãe, tio Lincoln, Fábio e Sara e eu. Mas eu vou falar, 2 anos atrás é para queimar no seu coração ainda hoje. Não é para ser algo esquecido. Não é para ser algo, não, isso eu já aprendi, tá tudo bem. Porque o Espírito, aquilo que você já aprendeu, o Espírito Santo quer usar para falar com outras pessoas, para falar com você de novo, para te orientar de novo, porque às vezes a gente pisa na bola em coisas que a gente já aprendeu que não é. Aí quando você vai pisar de novo, o Espírito Santo faz... Lembra? Aí você fala, é verdade, eu vou fazer. Obrigada, Espírito Santo. Tem que queimar no seu coração de novo. Essas coisas, as instruções, ler a Bíblia, orar, tem que queimar no seu coração.
Porque se isso queimar no seu coração, não vai ter idolatria. Se isso queimar no seu coração, pode vir mulher, pode vir homem, pode vir amigo, pode vir pai, pode vir tio, pode vir falsos mestres, falsos pastores. Não vai te roubar da presença, porque o Espírito Santo queima em você. Não é para ser só um domingo que a gente fala, faz arder. Não é só para ser de domingo. Ai. É para ser todo dia. É para ser toda hora. É para ser quando você se coloca de joelho, arder de verdade. Continuando. Eles o protegerão da mulher perversa e das lisonjas da mulher estranha. 24. Eu já falei, mas a palavra do Senhor nos protege quando ela queima no nosso coração, quando ela é guardada, da fascinação. Imagina se Sansão tivesse guardado a palavra, os ensinamentos que ele tinha levado. Ele não tinha se apaixonado por uma filisteia, ele não tinha se deitado com uma prostituta, ele não tinha tocado no leão morto, ele não tinha caído na lábia da Dalila e não teria perdido o cabelo, e não teria morrido do jeito que morreu. Porque quando a gente cai na conversa de Satanás, a gente cai bonito. Não é feio, não. Não é assim, ai, só foi mais escorregada. Não, a gente cai bonito. Porque normalmente é algo que o Espírito Santo já tem alertado. Nunca é algo, ai, que surpresa. Não é. É algo que o Espírito Santo já está nos alertando. Não cobice no coração a sua formosura e nem deixe seduzir pelo seu olhar. O coração é enganoso. Lá em Jeremias 17:09 diz que o coração do homem é enganoso. Por isso a gente não tem que se mover pelo que a gente sente. Porque um dia, é só um exemplo, André, em nome de Jesus. Um dia eu gosto do André, no outro dia eu não gosto. Um dia eu gosto do André, aí no outro dia eu gosto da Dayara, aí no outro dia eu gosto da Cat. Aí um dia eu tô falando mal do André, porque eu não gostei do jeito que ele gostou. Não, a gente não pode seguir pelo que sente. Ai, magoou, pediu perdão. Tchau, já foi, já passou. Amém? Falei que é até o 28, né? O máximo que você paga por... Não. Peraí. Tá, vamos pro 28. Pula tudo e vai pro 28. Desculpa, 28 não, 27. Versículo 27, 6, 27. Provérbios 6, 27. Poderá alguém carregar o fogo no colo sem que suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que os seus pés se queimem? Assim será com quem se aproxima... Não, essa parte não, que aqui está falando do próximo, mas eu quero focar nesse negócio que não tem como tocar no fogo sem se queimar. Não tem como você brincar com o pecado sem se queimar. Não tem como você estar lá no jardim do inimigo. Uma hora te pega. Uma hora pega. Por quê? Porque se você está brincando é porque já tem intenção no coração. Isso quer dizer que você já passou da fase da seta, já passou da fase do pensamento, já passou da fase de descer para o coração, você já está brincando. Você já está na atitude. Para cair é 1, 2. Para cair é 1, 2. Por isso a gente tem que tomar cuidado com as concessões que a gente faz. Porque é uma concessão numa seta. Ai, só é uma seta. Ah, tá repreendido em nome de Jesus. Ah, tem gente que se repreende assim, você nem me olha, que você sabe. Está repreendido em nome de Jesus todo pensamento contrário. Não estou conseguindo vencer o pensamento sozinho. Chama seu líder, chama seu pastor. Tem situações que a gente não vence sozinho mesmo. A gente que é teimoso quer vencer sozinho. Eu sei, Espírito Santo. Mas tem situações que você não vai vencer sozinho.
A gente também tem que aprender a pedir ajuda. E aí você faz uma concessão na mente. Ai, só foi um pensamento, tá tudo certo. Aí depois você faz uma concessão no seu coração. Ai, só foi um desejo. Ai, eu quero essa Bíblia aí da Esther igualzinha. Não, eu quero da Esther. Ai, aí a pastora vem falar, isso daí é inveja. Ah, isso é sentimento. Onde? Em mim, não. Eu só falei que eu achei bonita. Aí depois você, de vez estar pensando, sentindo, você começa a falar, você começa a ter atitude. E aí, Satanás é esperto, meu irmão. Ele não vai te deixar só ali, não brincar. Ele vai assim, ele vai te olhar e vai assim, você quer cair? Espera aí que eu faço buraco para você. Então a gente tem que despertar. Não tem como você falar que é cristão e continuar brincando, achando que o mundo não é uma guerra espiritual. E não é contra... Eu não estou lutando contra a Catherine. Eu não estou lutando contra o Andrei. Eu estou lutando contra os demônios que estão lá fora. E se alguém já denunciou algo na sua vida e você não abrir mão, lembre-se. Eu falo assim, você está ferrado. Porque se você não abriu mão, se você não quer se consertar, eu já falei, ou Deus te quebra, ou vocês consertam sozinho, que é a melhor opção que tem. Não é, Cat, que a gente estava conversando lá dentro. A melhor opção que tem é você se consertar sozinho. Porque Deus te quebrar vai doer? Vai. Ele vai depois restaurar, vai construir, vai organizar? Vai. E a terceira opção é a pior de todas. Você deixar Satanás te quebrar. E tem gente que é quebrado e não volta a ser o que era antes. Tem gente que vai lá fora, se quebra todo e quando volta não tem a essência do espírito que tinha antes. Porque deixa marcas. Satanás é bom em deixar marcas. E não são marcas legais que o Espírito Santo... Não são aquelas marcas do Espírito Santo de alegria, de amor, de esperança. Que você vê a transformação no olhar da pessoa e fala assim, nossa, a pessoa está mais viva do que antes. Não, são marcas de morte. São marcas de pecado. De coisas que talvez um dia você nunca se perdoe por ter feito. Ai, Senhor, me perdoa, me perdoou. Tem coisas que a gente faz que Satanás é bom jogar na nossa cara que a gente fez um dia. E às vezes a gente não consegue se perdoar. E não é tipo, eu não sei que Jesus me perdoou. Eu sei que Jesus me perdoou. Mas você não consegue se auto-perdoar. Você fala assim, poxa, mano, eu sabia, eu fiz, porque eu fiz, caramba. Porque eu fui teimoso, Deus me avisou. Amém, Senhor. Vamos pro 7. Tá acabando. O 7 está aqui numa anotação. Provérbios 7, a partir do 6. Porque a janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo ao anoitecer, na escuridão da noite e nas trevas. Satanás, ele te observa. Por quê? Por que ele te observa? Porque você declarou que é um filho de Deus. Então, se ele começa a perceber que você está flertando com o pecado, independente de qual seja mentira, seja, sei lá, Senhor, seja prostituição, aproveitar que ela distorceu. Seja prostituição, seja ficar olhando os menininhos na rua, seja ficar olhando as menininhas na rua, seja malícia, ele observa. O presbítero um dia ensinou a gente que o primeiro cara que conhece a gente muito bem é Deus. O segundo é Satanás. Porque ele conhece ele conhece o jeito que você olha, ele conhece os caras de boca que você faz, ele conhece que se você olhou mais assim, você já sabe o sentimento que você está sentindo. E o terceiro é você, porque a gente é mongo. Ah, Senhor, é verdade.
Então, ele está te observando. E se ele começa a perceber que você está flertando ali, ele vai falar assim, vou fazer uma armadilha para esse cara aí, hein? E o interessante dessa passagem é que ele fala que é no crepúsculo do anoitecer. Isso, acertei. Ao anoitecer, na escuridão da noite e das trevas. O que você tem feito no oculto? Onde ninguém está vendo, onde ninguém tem acesso, no seu quarto, ou quando não tem ninguém na sua casa. O que você tem feito, que você tem flertado com o pecado, que tem habilitado concessão, que tem habilitado o demônio na sua vida? Porque na frente, eu duvido que alguém faça. Eu duvido alguém fazer algo que sabe que é pecado na frente da pastora. Ninguém faz. Mas quando está no seu quarto, você abre a concessão? Não dorme não, Dadá. Vai beber água. Quando você está sozinho na sua casa, você abre a concessão? Quando você está sozinho com seus amigos? E aí, quem é você quando... Nossa, tem um louvor que fala. Quem é você quando ninguém está te vendo? É muito top, eu vou mandar para os adolescentes. E paquete. Porque ele fala assim... Você é crente piolho, você é crente vacilão. Ele fala bem assim. Você sabe qual que eu estou falando? Eu não sei. Depois eu mostro para vocês. Aí depois ele fala assim, e para deixar o papo bem mais tenso, quem é você quando ninguém está te vendo? Você continua sendo filho de Deus quando ninguém está te vendo? Ou você já se transforma em outra coisa? Em outra pessoa? Quando ninguém está te vendo, Deus continua sendo seu amigo ou Satanás que chega do seu lado? E aí? Continuando. Peraí, só deixa eu saber onde eu vou parar. Tá. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Espalhafantosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. 1 Pedro 5,8. Vamos abrir lá. Saúde. Primeira Pedro. Cinco, versículo 8. Diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Tragar também tem. Aqui em Provérbios fala que a mulher ficava procurando alguém. Para quê? Para fazer cair. Satanás é a mesma coisa. Ele procura pessoas, principalmente servos, filhos de Deus, para derrubar. Por isso nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Por que sóbrio? Porque quando eu estou sóbrio, eu presto atenção. Eu vejo se é aquela cor é azul, preto ou amarela. Alguém já viu bêbado? Ele é sóbrio. Ele consegue entender o que está acontecendo na frente dele? Ele consegue diferenciar a cor azul da amarela? Ele anda, gente, um bêbado andando, só graça de Jesus. Você fica até preocupado com o cara, fala assim, meu Deus, não, a rua. É verdade, tio. E por isso a gente precisa ser sóbrio. E às vezes, o que pode embriagar a gente? A dor. A dor faz muitas vezes com que a gente não preste atenção. Eu vou contar uma coisa bem antiga. Teve uma época que eu estava embriagada com uma dor
Aí, sentimental. Faz tempo. Foi bem assim na época que a gente entrou na intercessão, lembra, Sá? Foi bem nesse comecinho. A gente sofreu muito, gente. A gente apanhou demais até entender algumas coisas. E aí, só que eu tinha meu secreto com Deus. E eu falava, Deus tá doendo. Deus tá doendo. E eu não sabia entender por que tava doendo. Até uma hora que Deus falou assim, Ana, presta atenção, olha pra mim. Para de olhar pra dor, essa doida. Mentira, que ele não me chamando de doida no momento que eu tava já chorosa. Imagina ele me chamar de doida. Para de olhar pra dor, isso tá tirando da minha presença. Volta. Em teus braços é meu descanso. Foi ali, a partir daquele dia eu entendi, eu voltei. Mas a dor tira a gente da presença de Deus. A dor, muitas vezes, faz com que a gente não enxergue o buraco que está na nossa frente. Pode ser fascinação. Por que fascinação? Porque a fascinação, ela é assim, ó. Você fica bem assim, ó. Ah, que luz linda. Ai, você fica desse jeito. E aí você tá andando, tem um buraco bem aqui, você tá assim, ó. Aí você cai. Porque você não tá olhando pro lugar certo. Qual é o lugar certo que a gente tem que olhar, Dada? Pra quem? Pra quem? Pra Jesus. Então, tudo aquilo que tira os olhos de Jesus... Opa! Tudo aquilo que tira os seus olhos de Jesus. Nada tira os seus olhos de Jesus. Tudo aquilo que tira os seus olhos de Jesus é fascinação. Agora, tudo aquilo que toma o lugar de Jesus é idolatria. Qual a diferença? Senhor, me ajuda a explicar a diferença. A fascinação tira os seus olhos de Jesus. Então você está assim, ó. A idolatria não. Jesus está aqui. Jesus é a pessoa mais importante da tua vida. Aí você fala assim, não, Jesus, espera aí. Agora, essa situação é a coisa mais importante da minha vida. Então você começa a rodar a sua vida em torno da situação, em torno da pessoa. Eu vou voltar, relaxa. E aí isso toma o lugar de Deus. Essa é a diferença. Entendeu? Entendeu? Você quer que eu explique de novo? Quer? Ó, idolatria. Jesus, coisa mais maravilhosa, é só uma representação. Coisa mais maravilhosa da minha vida, perfeito, maravilhoso, entendeu? Aí eu encontro algo legal. De vez eu falo assim, não, Jesus continua sendo o centro, o amor da minha vida. O que eu faço? Ah, não, Jesus, espera aqui. Agora esse negócio é a coisa mais legal da minha vida. E aí você começa a viver, levar a coisa para um lado, para o outro e não vive sem. Vem cá, Tene. Tira de mim. Não devolve, que isso é muito importante para mim. Isso já virou idolatria. Agora, a fascinação é assim, ai, que lindo, essa lâmpada. Tá bom, Jesus. Você viu que linda a lâmpada? Aí o buraco tá aqui. Eu ia cair, mas não, né? Não. Você entendeu agora, tia? Mesmo? Senão a gente pega agora o exemplo com a Catherine. Mesmo? Você queria ver o exemplo com a Catherine? Também, Catherine. Vem, Catherine. Eu acho que eu gritei, desculpa. E daí ele quer ver o exemplo com você. A Esther vai continuar com o exemplo da idolatria. Vem. Fica aí. Eu não mandei você vir? Tô zoando, te amo. Aqui é Jesus. Ó, da idolatria. É você da fascinação, peraí. Eu gostei desse exemplo, Jesus. Vou usar mais vezes. É Jesus, lindo, maravilhoso. Minha água viva. E aí eu acho algo mais interessante. Eu assim, não, peraí, Jesus, fica aqui. Isso daqui é mais interessante agora. Isso daqui agora é o amor da minha vida. Vem, Tene.
O amor da minha vida. Ninguém... Meu precioso. Tenta tirar dele. Meu precioso. Não, devolve. Oxi, é meu. Você não... Já virou idolatria. Vem, Catherine. Pode ir pra lá. Jesus, você é lindo, maravilhoso. Oi, Catherine. Nossa, como você... Nossa, é muito mais linda que Jesus. Nossa, Senhor, não. Eu não largo da cara nunca mais. Catherine maravilhosa. Jesus chamando ali, ó. Não, Catherine. Não. Ah, Catherine, muito melhor, né? Catherine. Então, agora volto, Senhor, eu volto a palavra. Voltando. Agora eu tenho que achar onde... Eu vim explicar pra vocês, eu me perdi. Tá vendo? Que você fez com a tia? Ok, lembrei. Sim, sobre ser sobrevigilante. Isso aí. Então... Quando a gente está sóbrio, a gente consegue ver Satanás vindo. Quando a gente está vigilante, a gente vê Satanás vindo. Um exemplo muito legal que eu também aprendi com o presbítero. É que a gente, quando ele era líder da intercessão, ele ministrou uma vez sobre Davi, quando os filisteus entraram. Você lembra até hoje, né? Quando os filisteus entraram na terra. E ele falou assim, onde raios estavam os vigilantes? Ele não fala desse jeito, mas eu interpreto desse jeito. Aonde raios estavam os vigilantes que os caras só viram quando já estava na terra? Se você vê o inimigo quando ele já está na tua terra, você já não está mais vigilante. E nem sóbrio. Então, vigilante é o quê? Satanás está vindo lá do tabuão, lá de outro mundo. Lá do outro mundo. Você já assim, ó, Satanás está vindo, vamos guerrear. Peraí, tá errado. Peraí, deixa eu colocar a armadura aqui. Isso que é ser vigilante. Porque Satanás procura alguém para fazer cair. E se você tiver bobão assim, ó, meu precioso, é assim, é esse mesmo que eu vou derrubar. Tá mongando? É esse mesmo. E a gente monga por que quer? Porque os nossos pastores avisam. Nossos líderes avisam. Se você tem intimidade com Deus, Ele te avisa. Deus levanta pessoas para te avisar. Continuando, em nome de Jesus. 13. Ela agarrou o jovem e o beijou. E com o maior descaramento lhe disse, eu tinha de oferecer o sacrifício pacífico. Hoje paguei os meus votos, por isso sair ao seu encontro. Vim procurá-lo e agora o encontrei. Já cobri de conchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, óleos e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias de amor até amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo a sua bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Quando Satanás percebe que no seu coração você já está ali flertando com o pecado, ele nem precisa mais se disfarçar. Ele vem do jeito que você quer. Ah, ela está querendo aquilo dali. Deixa eu vir do jeito que ela quer. Porque quando a gente não está sóbrio, a gente não vai perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, aí, é isso mesmo? Não, a gente vai direto. Se você, lá no começo a gente vê que o menino já estava atrás de alguma coisa. E a mulher percebeu. Satanás percebeu. E aí ele já falou assim, não, mas já está tudo pronto. Satanás deixa tudo pronto para você cair. É só você pisar. Pisar na jaca. É só. Ele não te dá nem o trabalho de se preparar para cair. Ele, não, peraí, eu vou organizar tudo aqui direitinho. Vou pôr essa pessoa aqui para essa pessoa cair. Aí eu vou fazer ele se encontrar assim, assim, assado. Eu vou pôr essa situação para essa pessoa mentir. Ele prepara tudo. Vigia. Seja sóbrio. Seja vigilante. Porque ele está ao redor para fazer você cair.
Você acha que ele não quer fazer você cair logo agora que Jesus está voltando em nome de Jesus? Segundo a Dayara, a senhora, ela não aguenta mais. Ela quer que o Senhor volte logo. Tá todo mundo querendo ir junto. Eu também quero, não é reclamar não. Um pecado, eu vou falar uma noite de prazer, mas um pecado de prazer de 5 minutos, 10, 2 minutos, não vale a pena você abrir mão de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Não vale a pena você abrir mão do que o Senhor tem para você por causa de uma concessão que abriu uma brecha desse tamanho. Continuando. Ela seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios e a arrastou. E no instante ele a seguiu como um boi que vai para um matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha que atravessa o coração, ele era como um ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Aqui fala um pouquinho sobre a fascinação que eu estava explicando para vocês. Porque o menino foi igual um boi. Alguém já viu boi indo para matadouro? Não? É assim, ó. Nem questiona. Nem questiona, só vai. Isso se chama fascinação, quando você está sendo levado pelo vento e você não está questionando. Peraí, mas que vento é esse? Peraí, mas que situação é essa? O negocinho assim. O que tem te fascinado que tem deixado você abrir brecha? Porque você está fascinado, aí você tropeça numa coisa, tropeça na outra, aí vai abrindo brecha aqui, abrindo brecha lá. O que tem tirado os teus olhos do Senhor? Tá certo. Os teus olhos do Senhor. Porque quando a gente tira os nossos olhos do Senhor, é a primeira concessão que a gente faz. Porque se seus olhos estão no Senhor, a situação pode vir, mas você fala, não, peraí, meus olhos estão em Ti. E quando você tira, você fica vulnerável. Porque as coisas, gente, Satanás é esperto. Tirou os olhos de Deus, do Espírito Santo, Satanás começa a te rodar de um monte de coisa. De dor, de problema, situação, qualquer coisa. Por quê? Ele fala assim, já tirou. Então vou trazer mais situação para ficar mais difícil de voltar. Por isso a gente tem que manter os nossos olhos firmes no Senhor. Firmes nos olhos dele. Agora, 24. Agora, meu filho, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para o caminho dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque muitos ela feriu e derrubou, e são muitos que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Quando a gente ouve a direção de Deus, não tem como se perder. Ele nos orienta, Ele avisa. É o que o Espírito Santo está falando há muito tempo aqui. E aí, se a gente não presta atenção de concessão a concessão, Satanás te leva para o abismo. E existe concessão que não tem como voltar atrás. Vai existir aquela concessão que você nunca mais vai poder voltar de onde Deus te colocou. Deu para entender ou falei confuso? Deu para entender? Por quê? Porque não vai ser mais a mesma coisa. Por isso a gente tem que vigiar. Por isso a gente tem que manter o nosso secreto ativo, ardente com Deus. O primeiro lugar onde Deus vai te alertar é no secreto. Por isso, às vezes é muito chato, e a gente pega muito no pé dos adolescentes, graças a Deus. Tenha secreto, vai ler a Bíblia, vai orar. E os pastores fazem... Vai mandar a leitura, hoje é o 10 e o 11, acertei? Hoje é o 10 e o 11. Vai mandar a leitura. E os pastores ficam no nosso pé também. No nosso pé, eu vou ficar no pé. De quem não precisa, não fica no pé não, relaxa. Por quê? Porque isso daqui
o relacionamento com isso daqui que vai te salvar de muitas coisas. Às vezes não vai ter um pastor para te falar assim, não, isso daí não. Isso daí é tropeço. Isso daí vai te levar para o abismo. Mas se você tem relacionamento com isso daqui, e com aquilo dali, lindo, maravilhoso é Deus, tá, gente? Não é o teto, não. Não tem como errar, ele vai te alertar. Quando você começa a sair um pouco do secreto, ele já vem te alertando. Ana, eu vou usar eu como exemplo. Ana, antes era mais tempo. Antes tinha mais sede. Antes ardia mais. O que está acontecendo? Onde estão os teus olhos? Uma vez a gente falou para os adolescentes, é recente. Onde estão os teus olhos? Está se perdendo por quê? Está olhando para onde? Está deixando de buscar por... Eu mandei? Então, que nós possamos entender que o nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante. E Ele vai nos livrar de muitas coisas. E Ele não vai permitir que você faça concessão. Porque a primeira coisa quando Deus falou comigo com essa palavra foi: os jovens têm feito concessões na vida deles. Têm abrido concessões, estão abrindo brechas. Falei assim, Senhor, pelo amor de Deus, aonde? Eu tô nem aí, vocês se consertem, eu tenho que me consertar. Onde eu estou abrindo concessão? Foi uma desobediência? Foi uma rebeldia? É idolatria? É fascinação? É o quê? É falta de secreto? Porque quando... Eu acho que eu falei, não sei. Mas quando você deixa de fazer um secreto para assistir uma série ou um filme, é uma concessão que você está fazendo. Quando você deixa de falar com Deus porque você quer dormir, é uma concessão que você está fazendo. Isso traz brecha, por quê? Pensa. É difícil de ser constante. Por isso os pastores falam sem preguiça, sem vontade. Porque um dia que você abre mão de ler a Bíblia, um dia que você abre mão de ler a Bíblia, de orar, no outro dia você não vai ter mais a mesma sede. Por isso você não pode deixar um dia sequer de orar, um dia sequer de se derramar na presença de Deus. Porque você vai olhar assim, foi um dia só, tudo bem, amanhã eu faço. Mas hoje foi muito corrido, depois eu faço. Mas hoje também foi muito corrido, eu estou cansada, depois eu faço. E assim, quando você vai ver, você não tem nem mais vontade de ler a Bíblia, de vir para a igreja, de orar, de ouvir uma pregação, de ouvir o pastor pregando. Aí você chega aqui e você está assim, quando ia acabar quando? Eu já sei esse louvor. Aí vira esfrieza espiritual. Por isso, não abra concessão na sua vida. Levanta, que eu não gosto de ver vocês sentados. Eu não estou sentada, não gostei. Fechem seus olhos. Começa a se abrir na presença de Deus. Se você tem vergonha de abrir a boca e orar, vai orar lá no fundo. Que eu quero ver vocês abrindo a boca e orando. Eu quero ouvir a voz de vocês. A gente já ensinou que aqui na presença de Deus, você não tem que ter vergonha de falar com Deus. Você tem que falar audível. Tia, mas a pessoa está ouvindo a minha oração. Dane-se. Senhor, não sei nem se eu podia falar de Se a pessoa não quer, eu falei isso uma vez, se a pessoa não quer conserto, se a pessoa não quer ser liberta, é problema da pessoa, você que tem que ser liberto. Você que tem que buscar a Deus. Senhor, nós entramos na Tua presença mais uma vez, Pai. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha primeiramente mostrar onde nós temos feito concessões, onde nós temos habilitado fascinação, idolatria, rebeldia, desobediência, Pai. Que o Senhor venha limpar os nossos corações. Senhor, venha transformar o nosso interior. Pai, venha trazer a libertação sobre o Teu povo. Espírito Santo de Deus, que
Que o Senhor possa mostrar as concessões que nós temos. Senhor, é no culto, é no quarto, é em casa, Senhor. Quando chega em casa, deixa de ser servo de Deus, Pai. Quando chega em casa, a máscara cai. Senhor, o que está acontecendo, Espírito Santo? O que está acontecendo com a tua igreja, Pai? Que não tem vontade de orar, que não tem vontade de buscar, que não se derrama mais, Senhor, no secreto, que não se derrama na igreja, que aqui dentro é uma falsidade. Espírito Santo, eu repreendo toda a falsidade, tudo aquilo que finge de ser o que não é. Está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer a libertação na vida de cada um. Espírito Santo, daqueles que veio, daqueles que não veio, Espírito Santo, que o Senhor venha mover, Senhor, e mostrar, trazer conserto, trazer o alinhamento no interior deles, Pai. Porque o Senhor disse que não vai ficar do jeito que está. Então que o Senhor venha alinhar o interior. Senhor Jesus, se for necessário quebrar, eu sei que nas tuas mãos é melhor ser quebrado nas tuas mãos do que nas mãos de Satanás. Então que o Senhor venha quebrar o nosso interior, que o Senhor venha trazer o quebrantamento. Senhor Jesus, que aquelas pessoas que já receberam direcionamento, que aquelas pessoas que já sabem o que precisa fazer ou não tem feito, Senhor Jesus, que não precisa, em nome de Jesus, passar pelo processo de quebrantamento. Então que o Senhor venha alinhar, Pai, que o Senhor venha falar assim, faz em nome de Jesus. No teu nome, né, Pai? Espírito Santo de Deus, para que eles possam voltar a ter sede, ter fome, Senhor, porque nós não queremos abrir concessões, nós não queremos habilitar demônio no nosso interior. Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito, nós queremos a tua presença, Pai, nós queremos ser tocados por ti. Espírito Santo de Deus, limpa o nosso interior, limpa o nosso coração, Pai. Senhor Jesus, que nós não venhamos cair na conversa da mulher estranha, do homem estranho, dos amigos estranhos, da contaminação de Satanás. Espírito Santo, que nossos olhos possam estar em ti, Senhor, voltados a ti, e não a idolatria, não a fascinação, Senhor, não as pessoas que estão ao nosso redor, Pai, e nem ao problema que Satanás levanta para tirar da tua presença, Pai. Espírito Santo, nós colocamos cada pessoa que está aqui na tua presença, Pai, que o Senhor venha trazer o conserto no interior de todos, até de mim, Pai. Porque, Senhor, essa palavra não foi só para quem estava lá, também foi para mim, porque o Senhor traz conserto para todo mundo, o Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque foi um tempo lindo de oração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha mostrar a brecha que está aberta, Senhor, porque nós não aceitamos demônio nesse lugar. Nós não aceitamos roubo nas vidas que estão aqui, Pai. Senhor Jesus, toda enfermidade contra a vida das pessoas, está repreendido em nome de Jesus. Cessa agora toda a fúria de Satanás, toda a retaliação, Senhor. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, que o Senhor venha abrir o entendimento, Senhor. Que o Senhor venha mostrar o que está acontecendo, Senhor. Que o teu povo está se perdendo, que o teu povo está saindo, Senhor. Quais são as concessões que nós temos feito que tem gerado essa brecha enorme, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traz a libertação do teu povo, traz de volta aqueles que estão lá fora, Senhor, e se o Senhor não parar, eu vou longe. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por este culto. Obrigado, Senhor, pelas vidas que conseguiram vir. Senhor, obrigado porque o Senhor falou através da minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por ser um instrumento nas tuas mãos, Pai. Que toda honra, que toda glória seja para ti. Senhor, que o Senhor venha quebrantar o meu coração, Pai. Que o Senhor venha mostrar as concessões que eu tenho feito, Pai. Para que as brechas da minha vida sejam fechadas, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Do Instagram. Você que está aí na sua casa, no Instagram, no YouTube, que vamos subir no YouTube, que o Senhor venha te abençoar. Não abra concessões daquilo que o Espírito Santo já te mandou fazer. Não abra concessões do teu secreto, daquilo que você já sabe que é pecado. Se conserte. Essa é a palavra. Se alinhe. Não espere que o Espírito Santo te alinhe, porque ele vai te quebrar. Deus te abençoe, te leve em paz e segurança. Em nome de Jesus. Tchau. Beijo.